João, no capítulo 4, no verso 46, em diante diz o seguinte: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígio, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor e informaram: ontem, à 13h, em algumas versões, à 7h, e a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vive. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Bom, o contexto é simples. Jesus estava na Judeia, ele foi expulso da sinagoga e praticamente expulso de Nazaré. Ele então sai da Judeia, volta para a Galileia. Ele volta a essa cidade em Caná, e ali acontece essa história que nós lemos aqui. Um homem, um oficial do rei, vive uma situação muito difícil, porque o filho dele está morrendo. Quando um filho está morrendo, muitas coisas acontecem dentro do coração de um pai ou de uma mãe, muitas coisas. Esperança, angústia, medo, resiliência, capacidade de superação. E como aquele homem era um oficial do rei, ele tinha muitos recursos à sua disposição. Ele não era apenas mais um soldado, não era apenas mais um cidadão romano, ele era um oficial do rei. E eu imagino que ele tenha feito todo o possível dentro da parca medicina da época. Ele fez o que pôde para tentar salvar o filho, com os recursos, com a influência que tinha. Mas chegou uma hora que ele percebeu que o filho dele a cada dia morria. O princípio ativo de vida parecia sair do menino a cada dia, e o desespero foi tomando conta desse pai, e ele não sabia o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, a gente pode fazer coisas erradas. Esse homem estava desesperado, não sabia o que fazer, e ele ouviu falar de um curandeiro, um tal de Jesus, que fora criado numa cidade sem expressão, de um povo oprimido pelos romanos, os judeus com as suas crenças. E Jesus era o curandeiro da hora, o curandeiro do momento, o profeta da hora, o profeta do momento. Havia uma teologia clara dentro do povo de Israel, de que o profeta detinha o poder de Deus para curar, para expulsar demônios. Essa teologia ela se desenvolveu muito no período de Elias e de Eliseu, onde o profeta ele precisava estar diante da pessoa, precisava tocar o doente, tocar o endemoniado, pronunciar algumas palavras com um poder sobrenatural, e a partir desse momento o milagre acontecia. Essa era a teologia da hora, a teologia do momento. Jesus era o profeta da hora, como nós no Brasil vivemos também de moda e de momento, na nossa caminhada espiritual. Nós temos os profetas da hora, os profetas do momento, os ministérios que estão em voga, e parece que as multidões correm atrás desses ministérios. Então, se o momento é de stand-up, então as multidões correm atrás do humor dentro do evangelho. Se o momento é de usar a expressão do eterno para se referir a Deus,
então nós vamos e começamos a assinar que fique com o eterno, porque nós seguimos as modas espirituais, as tendências, os ministérios, e dentro do evangeliquez brasileiro, nós temos algumas palavras que são cunhadas e que nós vamos absorvendo, como por exemplo, as pessoas dizem por aí: eu recebo, eu determino, eu repreendo, como se em nós eu amarro, como se em nós existisse um poder sobrenatural quando falamos. A nossa teologia, que se arrasta por esses 2000 anos, ela vai se fragmentando, vai se diluindo, vai se misturando, recebendo influências fora do cristianismo, e nós acreditamos, ou alguns de nós acreditam, que realmente há poder quando falamos, influenciados pelo positivismo mental, acreditamos que há poder quando pronunciamos alguma coisa. Eu me lembro de ir fazer uma visita, e a pessoa comprou uma linda casa, e ela, depois que eu estava na casa dela, disse assim: pastor, eu quero que o senhor ore em cada cômodo da casa. E eu fiquei pensando, como deve ser a oração do lavabo, da despensa talvez seja mais fácil, porque você não é só uma oração, é em cada lugar, é em cada momento. Eu quero deixar uma coisa clara para você: se eu pegar o meu filho desde muito cedo e criá-lo nesse sistema, dizendo assim: Gabriel, você não presta, Gabriel, você não vale nada, Gabriel, você perdeu, eu tinha certeza que você ia perder, você foi mal na prova, não tenho dúvida que você foi mal na prova, não tinha a menor esperança que você fosse melhor na prova. Gabriel, você tirou nota boa, com certeza você colou. Gabriel, você venceu, mas jogaram pior, perdeu porque você não sabe fazer o que precisa ser feito dentro de campo. Se eu tratar o meu filho dessa maneira, é claro que ele crescerá e irá se desenvolver com problemas de autoafirmação, de autoestima, e ele pode desenvolver muitos problemas psíquicos. Se eu educar meu filho de outra maneira, dizendo assim: Gabriel, você é um campeão, Gabriel, você é um presente de Deus para mim, Gabriel, eu tenho uma alegria, uma honra para mim ser seu pai, você perdeu dessa vez, mas eu tenho certeza que você vai conseguir da próxima vez, você jogou bem, olha, parabéns porque você fez isso de maneira correta, muito bem pela sua nota, parabéns, o seu pai está orgulhoso de você. É claro que ele vai se desenvolver melhor, porém isso nada tem de sobrenatural. Se você realmente acredita que há poder nas suas palavras, depois que todo mundo for embora no culto, chegue para essa parede e fique falando assim: caia, 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 caia. E você me diz depois de 10 anos o que aconteceu com essa parede. As pessoas, elas acham que elas conseguem amarrar, determinar, repreender, como se nós tivéssemos poder sobre o mundo espiritual. Aquele homem, ele não era cristão, ele não acreditava no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aquele homem era pagão, ele não acreditava em Jesus como Messias, ele nem conhecia a história do Messias, ele não queria ter relacionamento com Jesus. A única coisa que ele queria era acessar um poder espiritual, um poder sobrenatural, porque o filho dele estava morrendo, e quando um filho está morrendo, você faz qualquer coisa. É como se você tentasse todas as alternativas médicas. Você é uma pessoa estudada, racional, você acredita na medicina convencional, e você fez tudo possível, nada resolveu, e você ouve dizer que tem uma mulher lá em Maués, no interior do Amazonas, que faz uma garrafada, e você não acredita em garrafada, mas é o teu filho que está morrendo, e chega uma hora que você diz assim: eu vou para Maués,
E toda a tua família diz: mas você está louco, não faça isso, teu filho está morrendo, pode ser que teu filho morra quando você estiver lá, mas você está em desespero, e você vai para Maués e traz 6 garrafas PET de 2 litros cada, porque é a tua única esperança. Aquele homem, ele não foi atrás de Deus, do Deus de Israel, ele não foi atrás do Messias, ele foi atrás da cura para o filho dele. Aquele homem estava em Cafarnaum e para Caná da Galileia, aproximadamente 25 quilômetros. Você pode imaginar que aquele homem deve ter pego a melhor montaria à disposição dele, talvez um daqueles cavalos que corriam nas corridas de biga. E aquele homem fez ali em 1h20, 1h30, talvez 1h15, correndo desesperadamente, sem parar para ir no banheiro, sem parar para tomar água. Você pode imaginar que ele chegou ao pó, literalmente, só poeira. E ele entra em Caná da Galileia desesperado, tentando achar um homem que ele ouviu dizer que falava, tocava, e o leproso ficava curado, e o coxo andava, e transformou água em vinho, e os boatos de Cristo se espalhavam. Ele não quis saber o que Herodes iria dizer, que havia mandado decapitar o primo desse homem. Não estava em pauta na mente dele se aquilo seria bom para a sua carreira ou não. Ele está desesperado e vai atrás do curandeiro Jesus. Ele tem a teologia errada, ele tem a visão errada, ele tem a crença errada, mas esse homem vai ao lugar certo. Ele vai a Cristo. E quando esse homem chega em função da teologia, ele diz assim: Senhor, venha antes que meu filho morra. Você sabe o que passava na mente desse oficial do rei? Ele pensava assim: eu vou chegar, eu não sou um qualquer um, eu sou um líder, eu tenho argumentos, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Esse homem, ele faz parte de uma nação que minha nação escraviza, e ele vai me obedecer. Quando ele chama Jesus de Senhor, é só pro forma e de respeito. Esse homem está desesperado, sabe-se lá de que jeito esbaforido esse homem chega, e na mente dele, ele diz assim: ó, venha comigo. Ou seja, na cabeça dele, Jesus ia subir na garupa do cavalo, e eles iam, ó, mais 1h30, a todo vapor. E ele estava dizendo nessa frase, quando ele declara: Senhor, venha antes que meu filho morra, aqui é 3 ideias muito claras. Ele está dizendo: contra o Senhor, Jesus de Nazaré, contra o Senhor existe o problema da distância. Nós estamos a 30 quilômetros, 25 quilômetros de distância. Contra o Senhor existe o tempo, nós precisamos correr, e para que as coisas aconteçam é 1h e 1h30 a gente vai chegar. E contra o Senhor está a gravidade do problema do meu filho, antes que meu filho morra. Contra o Senhor está a distância, contra o Senhor está o tempo, contra o Senhor está a gravidade do problema. Esse homem não tinha a menor ideia de com quem ele estava falando. Querido, esse homem estava falando com o dono do tempo. Ele estava falando com o dono da geografia. Ele estava falando com o homem que estabeleceu em si a onipresença e se reduziu a não estar naquele momento dessa forma. Mas Jesus conhecia cada coração, cada pensamento. Você realmente acha que existia alguma situação grave que Jesus não pudesse resolver? Aquele homem não tinha ideia de com quem ele estava falando. Aí Jesus Cristo pega para ele e diz assim: ó, eu não vou subir nesse cavalo não, eu não vou na tua casa, eu não vou orar em cada cômodo, eu não vou impor a mão sobre o seu filho, eu não vou deitar o meu corpo sobre o seu filho, mas fique tranquilo, porque o teu filho vive. Assim, simples, só isso. A gente acha que Jesus é assim, né? Quando vai ressuscitar a menina,
Jesus fala assim: Talita. Porque a gente quer a pirotecnia, né? A gente acha que Talita. E aí tem um tremor de terra, né? E as pessoas na casa fazem: o que é isso? Jesus disse assim: levanta, menina. E ela levanta. Jesus acorda, espreguiça e diz: acalma, mar. Para, vento. É o dono do vento. É o dono do mar. É o dono da vida. Lázaro, sai. Jesus não precisa impostar a voz. Já viu o locutor de rádio, né? Quando vai falar em público. O cara já tem a voz bonita, mas tem que ser mais, né? Aí ele fala: oi, bom dia a todos. Eu nem impostando, se eu dependesse de impostar a voz, eu estava passando fome. E Jesus disse para aquele homem: teu filho vive. E sabem o que aconteceu aqui? Vocês sabem o que aconteceu aqui? A Bíblia diz que esse homem creu. E a partir de agora, nesse momento do sermão, se você permitir, a sua mente vai abrir como a minha abriu. Porque aquele homem, ele não cria em Deus, aquele homem não cria em Jesus, aquele homem não tinha fé alguma, aquele homem tinha dor, aquele homem tinha desespero, aquele homem tinha medo. Mas ele vai ao lugar certo, e a Bíblia diz que depois que Jesus falou, ele creu. A ordem é essa. Algumas pessoas acreditam que elas têm fé. As pessoas, elas confundem fé com torcida. O indivíduo diz assim: não, eu tenho fé, ainda faz figa assim: eu tenho fé, tenho fé. Querido, fé não é isso. Eu preciso dizer uma coisa para você: você não tem fé. Nenhum de nós tem fé. Vocês entendem por que Jesus Cristo disse: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês mudariam a topografia do mundo. Vocês iam falar assim: o Cordilheira dos Andes vai para o lugar do Everest, o Everest vai trocar de lugar com o Monte Fuji, o Monte Fuji vai lá para o Himalaia. A gente mudaria as montanhas, mas a gente não move uma pétala, porque o ser humano não foi dotado de fé. A fé precisa ser outorgada por Deus, ela precisa ser dada por Deus, é um presente. Veja, a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo. Aquele homem só creu depois que ele ouviu a palavra de Cristo: o teu filho vive. Para que você possa ter fé, Cristo precisa dizer: eu vou colocar a fé em você, porque nós não cremos. Fé não é a capacidade de confiar, fé é outra coisa. Você confiava que ia chegar aqui nessa igreja, que os bancos estariam aqui e que eu de fato estaria aqui, ou quando você pega um avião, você tem que confiar que o piloto é realmente capacitado, aquela história toda. Isso não é fé, isso é capacidade de acreditar, capacidade de confiar. Fé é outra coisa. A Bíblia diz que fé é a convicção do que se espera, é a certeza do que se espera, a certeza daquilo que você não vê. A Bíblia diz assim: vós sois salvos pela graça, mediante a
fé, e isso não provém de vós. Então, quando a pessoa diz assim para mim: pastor, eu preciso orar, mas eu não tenho fé para orar. E eu digo: bem-vindo ao clube. A gente não tem fé. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, nós não conseguimos agradá-lo, a não ser que haja a palavra de Cristo. Vocês se lembram daquele pai? Falou assim: Senhor, o Senhor estava lá no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, eu estava com os seus 9 discípulos aqui, eles tentaram expulsar o demônio do meu filho, não conseguiram. O demônio toma conta dele, joga na água, joga no fogo para matá-lo, impede que ele fale, impede que ele ouça. Se o Senhor puder, faça alguma coisa. Aí Jesus olha para ele e fala assim: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Aí o homem diz assim: eu creio. Na mesma hora o homem, ele fala assim: Senhor, desculpa, eu não creio, me ajuda a crer. Sabe quando você ora, amigo, e parece que não adiantou nada? É porque a nossa oração, ela não tem o elemento fé. O clamor desse homem também não. Ele não cria em Deus de Israel, não cria em Jesus como Messias, não queria ter um relacionamento íntimo com Jesus, ele queria acessar o poder de Deus, que é exatamente isso que nós queremos hoje em dia. O nosso cristianismo se reduziu às nossas tentativas de solucionar as nossas lutas através de um poder sobrenatural. É mais ou menos assim. Pense o diálogo de um cristão de qualquer denominação falando com Deus: Senhor, eu estou passando um problema, uma dificuldade, uma luta, uma angústia, e eu não consigo resolver. E porque eu não consigo resolver é que eu estou lhe incomodando. Porque se eu tivesse o poder que o Senhor tem, de forma alguma eu lhe incomodaria. Mas porque eu não consigo resolver o meu problema, então eu estou lhe incomodando. É a oração do cristão pela casa própria. Vocês já viram como é? Senhor, por favor, o Senhor sabe que eu tenho um sonho, uma casinha. Não estou pedindo uma mansão, né? Porque a gente é humilde. Não estou pedindo uma mansão, eu só peço uma casa. Se fosse naquele bairro, seria perfeito. Senhor, eu achei a casa. Você já tem a solução para Deus, né? Eu já achei a casa. Senhor, só que precisa de algumas coisas. Senhor, por favor, a pessoa precisa baixar em 30 mil. E depois, Senhor, precisa aprovar o meu financiamento. E eu preciso do juro real a 7,5, porque senão eu não vou conseguir pagar o financiamento. Então, Senhor, se o Senhor tocar o coração daquela pessoa, se o Senhor permitir que as coisas funcionem, que saia o meu financiamento, aí vai dar tudo certo. A gente chega para Deus já com a solução, como esse homem: Senhor, sobe no cavalo e vamos sair correndo, comendo poeira. Aí o Senhor vai chegar antes que ele morra, e o Senhor chega lá, o Senhor vai pôr a mão sobre ele, o Senhor vai orar, e aí ele vai levantar, ele vai ficar tudo bem, porque a gente acha que a gente tem a solução para o nosso problema. A nossa insanidade espiritual chegou a esse nível, onde nós apresentamos a Deus o problema porque a gente só quer acessar o poder dele, mais nada. Porque se a gente não tem o problema, a gente nem ora. Então eu acesso esse poder e eu já digo qual é a solução: o Senhor precisa permitir que dê tudo. Aquele homem,
ele veio com uma teologia errada, com uma crença deturpada, com uma solução torpe, mas ele foi ao lugar certo. Uma vez uma senhora falou assim para mim: pastor, eu tenho dificuldade de orar, como é que a gente ora? Eu disse assim: olha, a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, então ora de qualquer jeito. E ela disse assim: mas pastor, eu tenho medo de falar besteira. Eu falei assim: você acha que alguém em algum momento da história falou alguma coisa para Deus que não fosse besteira? Esse homem foi ao lugar certo, Jesus falou, e depois que Jesus falou, esse homem creu, porque foi outorgado, foi dado a ele a fé, e a fé fez com que ele entrasse no descanso, porque há poder na palavra do Cristo vivo. Quando Cristo fala, amigo, não existem problemas no mundo, nem no seu coração, nem na sua mente. O dia em que Jesus Cristo falar para você assim: tchau, depressão, acabou Rivotril, pode fechar a fábrica. Eu conheci um homem chamado Jefferson Turbay Braga, foi meu professor de língua portuguesa. O pouco que eu sei de português eu aprendi com esse homem. Esse homem, antes de se converter, vivia vida louca, vida bandida, droga, todo tipo. Um dia fizeram um convite para ele para uma festa numa outra cidade, onde era proibido bebida, proibido cigarro, proibido comida, só droga. E ele foi, fechada, convites exclusivos, vagas limitadas, vida louca. Esse homem foi para a festa, misturou tantas drogas, conhecidas e desconhecidas para ele, que ele sai vagando pelas ruas daquela cidade que ele também não conhecia, e ele sabe que vai morrer. A overdose começa a sufocá-lo, ele sente que vai morrer, e aquele homem ateu clama a um Deus que ele não conhecia, um Deus desconhecido, e ele diz assim: salva minha vida, se o Senhor existe, salva minha vida. E esse homem perde a consciência no meio de uma praça, e só recobra a consciência 48 horas depois. 48 horas depois, quando esse homem levanta, sujo, imundo, ele levanta, sem nenhum tipo de vício na vida dele. No programa 180 graus, uma mulher aqui de Brasília, vida louca, cocaína, deixava os filhos em casa, marido em casa, ia cheirar pó, narina em carne viva, tanta vida louca. No meio de uma madrugada se perde, sofre, sente que vai morrer, para o carro, vazio na madrugada, anda como um leão dentro de uma jaula, sentindo a morte chegar sobre ela, e antes de entrar em coma, ela clama ao Deus vivo, entra em coma. Quando ela sai do coma, ela não sabe identificar a sensação do que é cheirar cocaína. Sabe qual é o nome disso? Cura das memórias. Sabe o que é isso? É um poder que você e eu não temos, mas é o poder de Cristo. Quando Ele fala, Ele é capaz de entrar e reprogramar suas sinapses, Ele é capaz de limpar o seu histórico de memória, Ele consegue invadir o seu inconsciente e reprogramar suas reações diante da vida. Ele tem o poder de tirar o seu vício, Ele tem o poder de reorganizar sua herança genética. Deus não está preso à sua hereditariedade, Ele não está preso por causa do complexo, do abuso, da violência, do estupro.
Jesus tem poder. Nada do que acontece na sua vida é desimportante para Ele. Nada do que acontece na sua vida é difícil demais para Ele resolver. Agora, o que eu e você precisamos fazer é ir e lutar com Deus. Nós não sabemos mais o que significa lutar com Deus. A Bíblia diz que esse homem, depois que Cristo falou, ele creu e ele entrou em descanso. Sabe por que a Bíblia diz que ele entrou em descanso e por que eu chego a essa conclusão? Porque no texto que você leu aí na sua Bíblia ou no seu celular, o texto diz que esse homem voltou para casa. E quando ele estava voltando para casa, eu imagino que ele estava indo com o cavalinho assim, ó. Sabe por quê? Porque o filho vive. E aí então os servos chegam desesperados e procurando: Senhor, cadê você? Está todo mundo atrás de você, todo mundo preocupado, o teu filho vive, a gente veio dar a notícia. Ah, é? E quando foi que ele ficou bom? Ontem a 1h da tarde. Ontem? Queridos, Jesus Cristo falou, ele creu e não voltou para casa. Ele não falou assim: ah, meu filho vive, então subo no cavalo, vou lá dar um abraço no meu filho. Não, ele ficou em Caná, talvez resolvendo um problema, uma situação ou outra, dormiu em Caná, ele descansou. A Bíblia diz que o povo de Israel não creu, e porque não creu, não entrou no descanso do Senhor. Se você está angustiado, se você está ansioso, se você está preocupado, sabe o que é? Sabe qual é o seu problema? Eu não tenho medo de afirmar que você não foi a Cristo. Você pode ter ido ao grupo de oração, você pode ter ido no pequeno grupo, você pode ter ido onde você for, mas você não foi a Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando veio a essa terra, disse: aqueles que vierem a mim, de modo algum os lançarei fora. E quando você vai a Cristo, Cristo outorga a fé, e a fé produz descanso. Você não está em descanso? É porque não foi a Cristo. E eu sei que nesse momento tem algumas pessoas se retorcendo, falando assim: não, mas eu fui. Não, não foi. Não, mas eu fui a Cristo. Não foi. É mais fácil você estar enganado e promovendo auto-engano do que Cristo ter mentido. Ele disse: aqueles que vierem a mim, de modo algum os lançarei fora. Agora, sabe qual é o nosso problema? A gente acha que ir a Cristo é a gente passar 3 minutos de oração, levantar e tentar resolver o problema. Ir a Cristo, meu amigo, é lutar com Cristo, é você fazer o que Jacó fez. Quem que era Jacó? Bandido, pilantra. Era tão bom esse tal de Jacó, que o irmão mais velho jurou ele de morte. Se macumunou com a mãe, aplicou no pai, mentiu, roubou a primogenitura, não valia nada. Mas esse homem, que era lixo, escória, mau caráter, cheio de defeitos, ele vai a Jesus e ele agarra as pernas de Cristo e diz: eu não te deixo ir enquanto o Senhor não me abençoar. Isso é ir a Cristo, é você entrar em embate, em luta espiritual. Esse homem vai clamando a Jesus. Esse homem rompe o tempo, rompe a distância, apresenta a sua dor, a sua angústia. Ele tem a teologia errada, a crença errada, a solução errada, mas ele vai ao lugar certo. Vá a Jesus. O seu casamento está acabando, você tem que ir para quem? É a Jesus. Eu vou aconselhar o casal? Não, a gente já fez terapia, tipo, que podia fazer eu fiz. Raio! Vá a Cristo. Vá a Cristo. A Cristo. Quando eu estava no 2º ano de teologia, talvez você não saiba dessa história,
Mas eu cheguei para o curso de teologia, queridos. Sabe como eu cheguei lá? Cabelo comprido, calça rasgada, 17 anos com cara de 13, 1 ano e meio de batizado. Quando o indivíduo falou para eu abrir a Bíblia em Abacuque, eu achei que era pegadinha, eu não sabia que existia isso na Bíblia. Foi no 2º ano de teologia que eu fui descobrir a história de Gideão, nunca tinha ouvido falar. Não sabia quem era Débora, não sabia nada. Nunca tinha participado de uma comissão de igreja, nunca tinha sido líder de igreja nenhuma, não sabia nada de Bíblia, nada de história da Bíblia. Nunca quis fazer teologia, nunca foi meu sonho, nunca foi meu plano, nunca desejei, nunca sonhei. Eu fui fazer teologia porque Deus me pegou assim e falou assim: vai. Eu falei, E eu fui. No 2º ano de teologia eu queria abandonar tudo, porque eu olhava para o indivíduo e falava assim: cara, esse cara é muito inteligente, vai ser um pastorzão. Eu olhava para o outro e falava assim: como esse cara é consagrado, esse cara ora de manhã, ora à tarde, ora à noite, eu nem orar sei. Aí eu olhava o outro, o cara tirava nota, o outro fazia, o outro pregava muito, o outro cantava, aí o outro sabia reger, eu não sabia bolhufa de coisa nenhuma. E eu falava assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E no 2º ano de teologia eu queria ir embora daquele lugar. Engenheiro Coelho, meio da fazenda, eu sou um menino urbano, pinava pipa no ventilador, eu no meio do mato. E eu ficava perdido, porque a minha conversão, ela era muito confusa. E eu tinha já quase decidido ir embora, estava muito angustiado. Eu peguei uma cadeira de plástico, uma Bíblia e um inário, e eu saí às 7 horas da manhã, 2 quilômetros dentro da fazenda, porque eu precisava de um lugar sozinho, porque eu ia precisar gritar. E eu tinha vergonha que as pessoas me vissem gritando, né? E eu fui para o meio da fazenda e ali eu chorei. E ali eu li a Bíblia, ali eu gritei, ali eu coloquei meu rosto no chão. E eu tornei a chorar, eu tornei a ler a Bíblia, e eu tornei a chorar. E ali foi o meu Val do Jaboque. E vocês sabem que horas eu saí do meio daquele nada? Às 11 horas da noite. E sabem por que eu não saí às 10? E sabem por que eu não saí à meia-noite? Porque foi às 11 horas da noite que Jesus falou comigo, me deu a fé, e eu entrei em descanso. Aí você não sai correndo de volta para ver se o teu filho está ali, vivo. Já aconteceu de você orar e depois você ser recoberto com uma paz assim no seu coração? Já aconteceu? É porque Jesus te deu a fé, e a fé gera o descanso. O que você precisa lembrar é que Jesus Cristo disse: você tem que vir a mim para ter o descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar a dor de vocês. Eu encerro a mensagem de hoje contando para vocês uma coisa que aconteceu comigo aos 10 anos, quando eu tinha 10 anos. Eu sempre fui uma criança muito agitada, daquelas que dormem com a cabeça aqui e viram a noite inteira para lá, para cá, para cima, para baixo. E aquela noite era uma noite comum, eu continuava me virando para cima e para baixo. E a minha mãe não sabia, mas eu estava convulsionando. Mas como eu sempre me mexi muito, ela nem deu bola para aquilo. E eu fiquei convulsionando 10 minutos, 15, 20, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora e tanto. A minha mãe não sabia, ninguém sabia, mas o meu cérebro fritando. Quando a minha mãe consegue detectar o Espírito Santo, ela pensa: esse menino está mexendo de muito, muito. Ela não pensou menino, ela falou na cabeça dela piá, porque a gente é de Curitiba. Esse piá está mexendo muito. Quando foi ver,
liga pro médico. No prédio que a gente morava tinha um médico amigo nosso, ele saiu correndo, já ligou a ambulância, aquele negócio todo. Eu já vou em coma direto, né? Já entro para UTI. E naquela época, eu digo naquela época porque ele é falecido, eu tinha um tio muito rico, bem rico mesmo, e ele gostava muito de mim. Então ele, quando soube aquele negócio todo, de madrugada, ele já me mandou para a melhor junta médica que ele conseguiu acessar, para o melhor hospital que tinha em Curitiba, os melhores equipamentos, tudo que tinha de melhor na época, na cidade, estava ali à minha disposição. E a junta médica reuniu, depois de vários procedimentos, no dia seguinte, reuniu a família e disse assim: olha, o que a gente podia fazer, o que a medicina podia fazer, foi feito, agora só depende dele. A minha tia era mais assim, animada, ela falou: que história é essa? Que sempre tem alguma coisa para fazer, pode fazer sim. Eu falei: não, tem, a gente pode colocar ele numa UTI aérea, mandar ele para o Sírio-Libanês, mas os equipamentos de lá são os mesmos daqui, a junta médica de lá a gente conversa o tempo inteiro, nos casos é a mesma coisa, mas se vocês quiserem. E aí eles decidiram, por uma questão familiar, todo mundo ali em Curitiba, que eu permanecesse ali. E aí vocês podem imaginar o desespero da família, porque eu com 10 anos era a criança mais fofa do mundo. Pena que eu não trouxe uma foto. E todo mundo naquela angústia, e a minha mãe pediu para todo mundo sair do quarto. E naquele quarto de UTI, ficou a minha mãe e eu. Eu completamente inconsciente. E a minha mãe se ajoelhou do lado da cama e começou a orar. Vocês sabem quando a minha mãe levantou dali? Quando ela entrou em descanso. Não foi quando eu me levantei. Quando ela entrou em descanso. A minha mãe saiu dali, a família desesperada. Mas se você estivesse vivendo essa situação, você ia encontrar uma mulher de 1,60 m em paz. A família em desespero e ela na sua mais perfeita serenidade e equilíbrio. Porque há poder na palavra de Cristo. E quando ele abre a boca e ele fala, ele fecha a porta e ninguém abre, e quando ele abre, ninguém fecha. E apesar dos dias estarem correndo um após o outro, e a família em desespero, e os médicos sem resposta, dizendo: não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, a minha mãe permaneceu calma. Até que depois de 5 dias, eu abri os olhos, olhei para o lado e falei: mãe, vá a Cristo. Teu filho está fora dos caminhos de Deus, vá a Cristo. Você descobriu que alguém que você muito ama tem câncer, vá a Cristo. Teu casamento é um lixo, vá a Cristo. Você perdeu o relacionamento com o seu neto, com a sua neta, vá a Cristo. Seu filho não fala com você, seus filhos estão brigados, há anos não se falam, vá a Cristo. Você perdeu alguém que você muito ama, a depressão tem destruído você, vá a Cristo. É a Cristo que você tem que ir. Não é igreja, não é pequeno grupo, não é corrente de oração, não é jejum. Não vá a Deus apresentando a solução dos seus problemas. Não vá a Deus com a sua teologia torpe, deturpada, errada, equivocada. Vá a Cristo apenas com a tua dor, porque nada pode ser mais sagrado para Deus do que a tua dor. Nada é mais sagrado do que as tuas lágrimas. O que você tem que apresentar para Ele é a tua lágrima, a tua dor, a tua angústia.
E aí você agarra nas pernas de Cristo e diz: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Uma migalha que caia da tua mesa vai salvar a minha família. Eu não sei qual é o teu problema, a tua angústia, eu sei as minhas. Eu não sei qual é o teu vício, a tua luta, a tua dor. Mas só existe um lugar de libertação no universo. Esse lugar é em Cristo. Em Cristo. E somente a Cristo. Eu preciso encerrar o sermão. Queria passar mais 1 hora aqui. Mas eu preciso encerrar. E eu não posso ir embora da Igreja Central de Brasília, que sempre me acolheu com tanto amor, sem fazer um apelo aqui nessa manhã. E o meu apelo, como sempre, é simples, claro e transparente. Será que existe alguém aqui que ainda não entendeu, mas hoje compreendeu, que você vai a Cristo obedecendo? Querido, foi o Senhor Jesus, o seu Redentor, o meu Redentor, que disse: você precisa passar pela experiência do batismo. Porque o batismo, amigo, é a destruição de quem é você, e nada pode ser melhor do que isso. A morte do eu. Entenda o que eu vou dizer para você agora. Um ateu, ele não precisa de Cristo para ser um pai melhor. Ele lê 3, 4 livros, ele pode ser um pai mais presente, mais atuante, mais amoroso, mais dedicado. Um ateu não precisa de Jesus para ser um bom marido. Ele pode fazer terapia, ele pode ler livros, ele pode assistir palestras, e ele pode redescobrir a paixão que um dia uniu, e ele pode ser um marido melhor. Um ateu, ele não precisa de Jesus para ser um profissional melhor. Ele faz MBA, ele faz curso de liderança, e ele pode ser melhor. O cristianismo não é isso, amigo. O cristianismo não é a melhoria daquilo que é ruim. Vocês querem ver a melhoria do ruim? É a fila de banco. Todo mundo sabe que aquilo é ruim. Ao invés deles acabarem com a fila, não, eles põem cadeira para você poder sentar na fila. O cristianismo não é isso. O cristianismo não é a melhoria de um ser podre. O cristianismo propõe um novo nascimento. É outra história. O cristianismo não quer fazer você uma pessoa melhor. O cristianismo quer matar você. Ele quer que você morra para os seus pecados, morra para o teu egoísmo, morra para os seus vícios, morra para você, por você, e você renasce para uma nova vida. O cristianismo propõe que você mude a lógica da tua mente e entenda que primeiro vem Deus, depois você. As pessoas, elas fazem assim: primeiro eu, depois Deus. Algumas põem assim: primeiro eu, depois eu, depois eu, e depois eu, e depois eu. Por isso, eu não tenho outra chance a não ser fazer um apelo. Existe alguém aqui que precisa fazer de Cristo o primeiro, o último e o melhor, e quer se preparar para um dia, ser batizado nas águas. Eu não sei que dia, mas um dia, ser batizado nas águas, fazendo disso o marco para uma nova vida em Cristo Jesus. Se existe alguém, eu gostaria que, em nome de Jesus, quem quer que você seja, que você se colocasse em pé e viesse aqui à frente como um ato de coragem e falasse isso. E eu pergunto: quem será o primeiro homem e quem será a primeira mulher a se levantar? Eu quero orar por você e pela sua família. Quem será o primeiro homem e quem será a primeira mulher a se levantar e falar: eu quero me preparar para um dia tomar a decisão mais linda e importante da minha vida? Que Deus abençoe o Senhor. Parabéns. Você pode dar uma salva de palmas? Parabéns. Quem mais precisa tomar essa decisão? Venha, eu quero orar por você. Pode vir. Você convidou um amigo seu, uma amiga sua. Deus abençoe o Senhor. Parabéns. Palmas para ele, gente. É alegria. É Jesus. Deus abençoe o Senhor. Parabéns, parabéns, amigo. Parabéns. Que bom que veio. Venha, onde está você? Venha. Você convidou um amigo seu. Dê a mão a ele, dê a mão a ela e diga: eu vou contigo. Venha, parabéns.
Que bom que veio. Parabéns. Que bom que estão aqui. Parabéns. 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 Quem mais precisa tomar essa decisão? Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Você precisa tomar essa decisão. Em nome de Jesus, levante-se. Eu sei que há mais pessoas que precisam tomar essa decisão aqui. Essa é a sua hora, esse é o seu momento com Cristo. Venha, onde está você? Venha. Eu sei que existem aqui alguns irmãos meus evangélicos que já são batizados. Deus abençoe você. Parabéns. Eu sei que existem irmãos meus aqui evangélicos que já foram batizados. Você já é convertido. Você ama Jesus. Você tem um relacionamento lindo com Ele, mas você tem ouvido as minhas mensagens na internet. Parabéns, parabéns. Vocês têm ouvido minha mensagem na internet, você tem assistido a Novo Tempo, e você sente no seu coração que o Espírito de Deus tem convidado você para mudar de igreja. Você não precisa de um novo batismo, você já é batizado nas águas, mas você sente que precisa de uma mudança radical na sua vida, e nem sempre isso é fácil. Existe alguém aqui que precisa tomar uma decisão como essa? Eu quero orar por você, que Deus abençoe você. Palmas, por favor, gente. Parabéns. Venham. Venham, esse é o momento. Que Deus abençoe. Parabéns. Quem mais precisa tomar essa decisão? Que bom que veio, amigo. Parabéns. Venha, em nome de Jesus, venha. Será que existe alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor e precisa voltar para Jesus? Você sabe que você está longe de Cristo, você precisa voltar. Você permitiu que o Espírito de Deus falasse ao seu coração hoje. Você vai entrar com uma luta com Cristo até entrar no descanso, até receber a fé. Venha onde você está. Deus abençoe vocês. Esse é o poder do Evangelho, de transformação de vidas. Quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. Que bom que veio. Que bom que está vindo. Parabéns. Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Ele quer zerar o cronômetro da tua história. Ele quer entrar no seu coração e reescrever sua história. Enquanto o Quarteto Arautos do Rei cantar, eu vou estar no cantinho aqui orando, para que você se levante. Se existe uma última alma, alguém sofrendo, sentado no banco, pensando, não posso, não devo, não quero, ou quero, mas não consigo, amigo, venha Jesus do jeito que você está, com a sua teologia errada, com a sua falta de fé, sua falta de querer, mas venha ao lugar certo. Ele vai restaurar você. Eu vou orar e vou estar orando para que você se levante, para que você tome uma decisão linda e profunda ao lado de Jesus.